Do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Aleluia, voarão como águias. Aleluia. Os que confiam no Senhor, aleluia, estão nas alturas. Estão nas alturas. Os que confiam no Senhor estão além. Estão num outro nível. Os que confiam no Senhor não estão sujeitos assim, não, a qualquer coisa, não. Os que confiam no Senhor têm visão, queridos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Você abriu ali em 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Diz a palavra do Senhor assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tem sido o texto, o versículo-chave, e tema desses cultos de quinta-feira, com esse tema, dos dons espirituais e o mover do Espírito. Porque o Espírito se move através dos dons espirituais. Amém? E por isso a importância de nós conhecermos cada vez mais acerca dos dons espirituais. Porque aquilo que o Espírito vai fazer no meio da igreja, ele vai fazer através dos dons. Amém? Através da capacitação do alto. O que são os dons? São capacitação do alto. Aleluia. É uma capacitação espiritual divina para que nós possamos desempenhar o nosso papel para a edificação da igreja cada vez melhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite também vai ser muito bom, porque hoje nós também vamos falar sobre, além dos dons, sobre o batismo no Espírito Santo. Amém? Talvez você já ouviu falar sobre isso, talvez você já aprendeu, você já fez o discipulado, mas eu acredito que pode ter pessoas aqui que não fizeram o discipulado ainda, e que precisam ouvir também acerca do batismo no Espírito Santo. Amém? E se você já ouviu, a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 2, que é segurança para nós ouvirmos as mesmas verdades, para que jamais nos desviemos delas. Então é importante nós ouvirmos a palavra, para que aquilo fique bem firme no nosso coração, para que jamais nós venhamos titubear, para que nós possamos, como a Bíblia diz, saber responder a cada um, responder a razão da nossa fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. O profeta Joel, um pouquinho antes de Mateus, um dos profetas menores, capítulo 2, versículo 28. Aleluia. Nós estamos nas quintas falando sobre os dons e o mover do Espírito, então você tem total liberdade, amém, para se mover no Espírito. Aleluia. Se mover no Espírito, eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos movemos no Espírito, queridos. Aleluia. Nós nos movemos no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe, queridos, quando nós nos movemos no Espírito Santo, nós alegramos a Deus. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Você está animado? Você está animado para ouvir o que o Senhor vai falar com você nessa noite? Aleluia. Eu também estou animado. E eu sei que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Só um pouquinho, irmãos. Deixa eu achar aqui um negócio. Aleluia. Amém? O Senhor. Aqui. Agora achei. Bíblia nova, irmãos, aí já viu, A gente vai desgrudando as páginas e por aí vai. Eu falei Joel capítulo 2, versículo 28.
28 e 29. A promessa do derramamento do Espírito. Amém? Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Aleluia. Amém? Queridos, veja bem, no tempo do profeta Joel, no tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, amém? Ele vinha sobre reis, sacerdotes, profetas, mas o Espírito Santo não habitava dentro, como é o caso hoje, depois da nova aliança. Ele vinha sobre algumas pessoas, e quando o Espírito Santo vinha sobre, aí sim eles profetizavam. Aí sim eles se moviam segundo a instrução do Espírito que estava sobre eles. Agora, queridos, havia uma promessa já na antiga aliança que Deus não estava satisfeito com o Espírito apenas sobre as pessoas. Deus desejava que o Espírito Santo fosse derramado mesmo em toda a carne, para que todos eles pudessem fluir e se mover através do Espírito Santo. Amém? Era desejo de Deus, e houve uma promessa aqui. E ele diz assim, olha, e acontecerá depois que derramarei. Sabe, queridos, não é conta-gota, não é algo pouco, não é uma coisa que falta, não é assim um benefício, não é algo que Deus dá assim como quem dá um pouquinho sob medida. A Bíblia diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Amém? Ou seja, por que ele está falando aqui dessa forma, sobre toda a carne? Porque na antiga aliança não era sobre toda a carne, era só sobre sacerdotes, profetas, reis, amém? Então não era sobre toda a carne. Agora, o que a palavra de Deus está falando? Que o Espírito estaria disponível, liberado, de forma abundante para toda a carne, amém? Mas sabe, queridos, quantos sabem que o Espírito Santo ele não entra sem ser convidado? Então ele vai entrar, ele vai se manifestar sobre aquele que assim o convida, sobre aquele que assim o deseja. Amém? Todo aquele que desejar o Espírito, aquele que confessar o nome de Jesus, aquele que se entregar para o Senhor, todo aquele que fizer isso, o Espírito Santo passa a entrar nele e fazer morada. Amém? Aleluia. Eu amo essa palavra, sabe por quê? Porque neste contexto aqui da antiga aliança, os homens que tomavam algumas posições na sociedade, mulheres não, muito menos os escravos, né? Aqui diz, na minha versão diz servos, né? Mas também é traduzido como escravos. Então ele diz assim, olha, acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, olha só, não somente os profetas agora, a profecia estaria liberada sobre todo aquele que se dispusesse a ser guiado pelo Espírito, a ministrar, a operar sobre a influência do Espírito Santo. Amém? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, aqui essa palavra servos e sobre as servas também é traduzido como escravos. Eu não sei se alguém tem essa versão sobre escravos, mas tem uma versão que diz sobre até os vossos escravos, esses servos também, ou seja, até os servos, os serviçais, até aqueles que estavam servindo lá, o Espírito Santo também estaria disponível e seria derramado naqueles dias. Amém? Agora, queridos, eu quero que você abra comigo, aleluia, lá em João, capítulo 7, versículo 37. Amém? 7, João 7. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. João capítulo 7, versículo 37. Sabe, queridos, o Espírito Santo ele é conhecido, ele tem alguns símbolos
ele é conhecido por alguns símbolos, né? E um deles é água. Repita assim comigo, água. Águas que curam. Amém? Águas purificadoras, águas que curam, águas que limpam. Amém? Água. Então olha só, no capítulo 7, versículo 37 até o 39 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse, olha só, queridos, essa água aqui, ele está falando do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Amém? Olha que interessante, queridos, o próprio Jesus responde aqui: aquele que crer em mim. Quantos creem aqui em Jesus? Quantos creem no nome de Jesus? A Bíblia diz que aqueles que creem, os crentes, a Bíblia diz que rios de água viva fluirão do seu interior. Rios, queridos, rios, isso fala de movimento, fala, queridos, de saciar. Aleluia, amém? Sabe, olha só, queridos, quando nós nascemos de novo, que nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós declaramos com a boca aquilo que nós cremos no coração. O Espírito Santo agora passou a fazer morada dentro de nós. Agora nós temos a fonte, repita assim, a fonte. Aleluia. Agora você tem a fonte dentro de você. Aqui Jesus está falando assim, ó, aquele que crer em mim, como diz a Escritura, não é crer de qualquer jeito não. Não é crer de qualquer maneira. Não é crer como o mundo crê em qualquer coisa aí não. É crer em Jesus como diz a Escritura. Amém? É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquele que se despiu de toda a sua glória, é aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou no terceiro dia, tomou as chaves do inferno e da morte, para levar-nos juntamente com ele. Amém? É crer como diz as Escrituras. Aí a Bíblia diz o seguinte: do seu interior fluirão. Sabe, algumas pessoas não estão fluindo ainda porque não estão crendo, talvez, como diz a Escritura. Amém? Porque é Jesus que está falando aqui: se crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, porque a fonte já está. Você já tem a fonte. A fonte é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Querido, os que crescem, os que nele crescem. Bem-aventurado, pois, sois vós. Bem-aventurados somos nós, porque nós cremos. Aleluia. Aleluia. Amém? Eita glória, que maravilha. Agora eu quero que você volte um pouquinho. Capítulo 4, versículo 13. De João ainda. 13, verso 14. Capítulo 4 de João, verso 13 e 14. Você abriu aí? Diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, olha só, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus falou assim, ó, aquele que beber da água, aquele que aceitar, aquele que receber do Espírito que eu lhe der, o Espírito fará nele uma fonte. É isso que está escrito aí? Aleluia. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, olha só, uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Amém, queridos? O Espírito Santo é o selo da promessa. É o selo, queridos, aleluia. O Espírito Santo jamais vai abandonar-nos. O Espírito Santo jamais vai abandonar você. É por causa do Espírito Santo morando dentro de você, que no dia que soar a trombeta, nós nos encontraremos com Ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, você já tem a fonte. Quando nós nascemos de novo, já recebemos a fonte, e a fonte é o Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, quando veio habitar dentro de nós, ele veio de Malicuia, ele veio com todas as ferramentas dos céus, tudo aquilo que é necessário para que você tenha uma vida abundante, uma vida extraordinária. Aleluia, amém? Quantos estão bebendo dessa água? Quantos estão bebendo desta água? Queridos, quem tem um encontro, queridos, quem está diante desta fonte, queridos, se você entende, é por isso, irmãos, tem que crer conforme diz a Escritura, tem que crer conforme diz a palavra. Se você entende que a fonte está dentro de você, você não vai procurar saciar a sede lá fora. Se você entende que a fonte já mora em você através do Espírito Santo, você não vai procurar saciar a tua sede em qualquer outra coisa, porque aqui está uma água que sacia uma sede, queridos, que nada nesse mundo pode saciar. A pessoa pode ter milhões, bilhões, eles podem ter tudo nessa vida, mas se não tiver a sua vida espiritual satisfeita, realizada, está faltando tudo. Amém? Mas nós somos daqueles que nós saciamos a nossa sede com o Espírito que em nós habita. Amém? Eita glória, agora eu quero que você abra lá comigo em Lucas, capítulo 24, verso 49. Aleluia. Você está numa igreja que lê a Bíblia, amém? Nós acompanhamos a palavra. Aleluia. É segurança para nós. Aleluia. Lucas capítulo 24, verso 49. Amém? Jesus estava falando aqui, um pouco antes, né, de ele... Jesus estava falando aqui um pouquinho antes dele ascender ao Pai, né, ou seja, assentar à destra de Deus, né, no trono, né? Ele falou um pouquinho antes, mas ele falou assim, ó, eu vou, mas eu vos enviarei outro como eu. Amém? Olha só, 49 eu falei, Lucas 24, 49, né? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Aí ele diz assim, ó, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe, queridos, é necessário, existe uma intenção por trás desse revestimento. Deus não queria apenas salvar-nos, apenas nos tirar do império de trevas e nos transportar para o reino de Deus. Ele queria sim nos salvar, mas também queria nos revestir de poder, nos capacitar do alto, para que nós também fôssemos agentes de milagres nessa terra. Amém? Revestidos de poder com finalidade, com o fim de salvar almas, de propagar o reino de Deus, de ganhar as almas, de testemunhar, de ser testemunhas de Cristo nessa terra. Nós não somos revestidos de poder para nada, nós somos revestidos de poder com um fim proveitoso, que é o testemunho, a pregação do Evangelho, a manifestação de Cristo nessa terra. E sabe, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o batismo no Espírito Santo. Batismo é mergulho, amém? Batismo é mergulho. Sabe, queridos, eu posso, por exemplo, eu posso até saciar a minha sede de um rio, amém? Mas eu também posso resolver pegar e me atirar lá naquele rio. Eu posso, de repente, resolver apenas molhar os meus pés em um rio. Mas eu também posso pegar e sair correndo e mergulhar. Amém? Até tem uma passagem, eu não me lembro, irmãos, a referência, mas diz águas nos artelhos, águas nos joelhos, águas, amém?
Sabe, e depois me traz à memória também quando Jesus falou assim, ó, vão a águas mais profundas. Sabe, queridos, existe um ambiente do Espírito que nós precisamos muitas vezes nos renunciar, muitas vezes, aquilo que é natural, aquilo que é racional, no sentido humano, no sentido de uma mentalidade humana, você entende? Existe um ambiente que é espiritual. A Bíblia diz que as coisas do Espírito não se discernem naturalmente, senão espiritualmente. Aleluia. Existe um ambiente, querido, espiritual que nós só podemos usufruir através da fé. Amém? Através da fé, crendo conforme a palavra, crendo conforme diz as Escrituras. Aleluia. Sabe, queridos, a fé existe um elemento, já falamos aqui, a fé, ela traz com ela um elemento de loucura. Loucura humana, mas sabedoria de Deus. Amém? A fé faz isso mesmo, faz o homem falar com a árvore, né? A fé faz essas coisas. A fé faz o homem pegar e declarar, aquilo ali está morto há 4 dias, vai viver. Amém? É cego, vai enxergar, é paralítico há 38 anos, vai se levantar, vai botar a cama debaixo do braço e vai seguir. Amém? E sabe, queridos, com relação ao batismo no Espírito Santo também é um outro nível, é um ambiente, queridos, em que você vai realmente se largar, se entregar, amém? Se entregar a essa atmosfera, esse ambiente, para ser então revestidos de poder, não se contentar apenas com um pé, ou com um pezinho na água, não, é um mergulhar mesmo, é partir para águas mais profundas, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O batismo no Espírito Santo, queridos, ele acontece conforme o desejo. Por exemplo, e também ele se dá através da fé. Tudo na vida do crente é através da fé. Amém? Uma pessoa é curada através da oração, através do quê? Quando a pessoa impõe as mãos, através da fé. A pessoa ressuscita através da fé. Amém? Milagres acontecem através da fé. Tudo que é espiritual, tudo que é divino, tudo que é algo da atmosfera do Espírito, que eles é através da fé. E o batismo no Espírito Santo não é diferente, esse revestimento de poder, essa disposição da nossa parte em se deixar ser usado pelo Senhor. Mas às vezes algumas pessoas tentam racionalizar ou tentam entender o batismo no Espírito Santo de forma humana, de uma forma racional, de uma forma humana, e aí não dá certo. Você vai conseguir entender, por exemplo, o morto ressuscitar, se não for pela fé? Não tem como. Então, queridos, o batismo é a mesma coisa. O batismo no Espírito Santo não é uma possessão do Espírito Santo. Deixar isso bem claro. Algumas pessoas pensam o seguinte, eu vou estar orando, daqui a pouco eu não vou ver mais nada e vou estar falando em línguas e daqui a pouco eu volto em si. Não, queridos, não é assim que acontece. O batismo no Espírito Santo é o seguinte, o selo, a fonte já está em você. O Espírito Santo já está em você. Amém? Existem muitas ilustrações que a gente pode dar, mas às vezes eu uso essa, é bem simples, mas às vezes, talvez aqui ajude. Por exemplo, eu pego um copo d'água, e coloco ali uma colher bem cheia de açúcar, ou 2, não tem problema, colocou ali, copo parado e colocou e deixei, não mexi, ficou paradinho. O açúcar vai fazer o quê? O açúcar vai descer, não vai? Ele vai descer, e se você não mexer naquela água, a hora que você for tomar, ela não vai estar doce ainda, apesar do açúcar estar ali. Amém? Tem muitas pessoas não vivendo a doçura. Amém? Os privilégios, muitas vezes, por não se atirar, por não mergulhar, por não se movimentar, por não se entregar realmente para esse ambiente, para essa atmosfera do Espírito. Quando você começar a se chacoalhar, quando você começar realmente a se entregar para o mover do Espírito, queridos, e entender que tudo é pela fé, quando você fizer isso, aquelas águas que talvez poderiam estar amargas, se tornarão doces. Amém? Se tornarão doces, queridos. Aleluia. Amém?
Eu quero que você abra agora a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4. Atos dos Apóstolos, 1, verso 4, capítulo 1, verso 4. Aleluia, amém. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Isso te chama atenção? Nós citamos referência aqui a respeito disso, né? Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Olha só o que nós lemos lá em Lucas, né? Olha só, de mim ouvistes. Versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água. Olha só, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quem está falando aqui, queridos? Jesus. Repita assim comigo, Jesus. Agora vamos continuar aqui, olha só. Versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Versículo 8, mas recebereis poder. Repita assim comigo, poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Agora capítulo 2, verso 1. Lembra que nós lemos lá, né, do profeta Joel, dizendo, né, a respeito da promessa, né? Que a promessa diz respeito assim, ó, que os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, meu Espírito será derramado sobre toda a carne, amém? Lá o profeta Joel profetizando, e agora aqui no capítulo 2, verso 1 de Atos diz: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam obedecendo, né? Estavam obedecendo o que Jesus falou, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Olha só que interessante, queridos, no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aqui diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Olha que interessante, queridos. Nesse primeiro momento aqui, nós já entendemos que quando o Espírito Santo desceu de uma forma poderosa, a primeira evidência aqui foi falar em outras línguas. Você concorda comigo? Está escrito aqui ou não está, irmãos? Amém? Agora, queridos, eu vou continuar para você ler também. Vamos lá, versículo 5. E estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede que não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Olha só, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Quem fala em outras línguas declara as grandezas de Deus. Quem fala em outras línguas declaram as grandezas de Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Aleluia. Como, no versículo 10, na 11, na parte B, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus?
todos atônitos e perplexos, interpelaram uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão todos embriagados, estão todos bêbados. Imagina o poder do Espírito naquele momento. Eles estão tudo bêbados. Eles deviam estar numa situaçãozinha, né? Bem, sabe, queridos, quando você é tomado de uma alegria, de uma influência, imagina, queridos, imagina, sabe, a Bíblia diz que o homem não pode ver Deus face a face, né? Ele não pode, é muita glória, não é verdade? Esse ambiente direto, nós chegaremos lá. A Bíblia diz que um dia nós o veremos assim como Ele é. Amém? Você imagina, queridos, uma partícula, uma fração de você viver desse ambiente do céu em você. Não tem como você ficar de qualquer jeito, não tem como você ficar indiferente. Você vai se alegrar, você vai querer. Aleluia, você não sabe, tem momento que você não sabe se você subiu ou se o céu desceu. Você só sabe que existe um ambiente da glória de Deus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Então nós vimos ali, aqui no Pentecostes, então, a descida do Espírito Santo, e aí eles começaram a falar em outras línguas, e a Bíblia diz que conforme eles falavam em outras línguas, eles estavam anunciando as grandezas de Deus. Amém? Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Mas eu quero avançar porque eu tenho bastante referências, eu quero deixar você com bastante referências nessa noite, amém? Agora no versículo 32, no mesmo capítulo, versículo 32, do versículo 32 e o 33, amém? Diz assim: a este Jesus, Deus ressuscitou, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. O que ele está falando, queridos? Esse isto aqui, diga assim, é o Espírito Santo. Diz assim, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Foi o próprio Jesus que derramou. Amém? Fique ligado aí, não perca nada, queridos, porque é poderoso. Amém? Ele foi que derramou isto que vedes e ouvis. Sabe, queridos, o mover do Espírito, através do batismo no Espírito Santo, não se dá apenas de forma auditiva. Amém? Se dá através dos olhos também, é perceptível, queridos. Aquele que recebe este revestimento de poder, ele vai se tornar visível. Amém? Isso que vedes e ouvis foi agora distribuído, ou dado, ou enviado pelo próprio Jesus, aquele que ressuscitou e que está à destra de Deus nas alturas. Amém? Então, queridos, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. Amém? E sabe, queridos, os dons, eles são manifestações do Espírito. Como é que o Espírito vai se manifestar em alguém que não agiu em fé suficiente, ou não ousou mergulhar o suficiente, agir em fé para que o Espírito tivesse total liberdade para agir por ele? Então, os dons vão se manifestar naqueles que acabaram recebendo esse revestimento de poder, amém? Glória a Deus, você está comigo? Aleluia, nós vamos ver isso. Eu quero que você abra também, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Eu quero que você abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 40, não, eu tenho outras referências aqui, mas vamos no 10, 44 e 47, ao 47. Se você tiver uma caneta, é importante você anotar, irmãos, amém? Aleluia. Você está sendo abençoado aí? 10, 44, eu falei.
Diz assim: a este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus e juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Amém? Atos capítulo 10, versículo 44 ao 47. Amém? Agora você vai comigo ali. Continua no 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios fosse derramado o dom do Espírito Santo. Repita assim comigo: o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo está se referindo ao batismo no Espírito Santo, não é a relação dos 9 dons ou das 9 manifestações que está relacionado lá em 1 Coríntios capítulo 12, amém? O dom do Espírito Santo é o batismo no Espírito Santo. Então, olha só, queridos. Pois, versículo 45, desculpa. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam, olha só, como é que eles perceberam que o dom do Espírito Santo foi derramado sobre eles naquele momento? Está aqui, vírgula, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água que não pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? Ou seja, agora eles receberam o Espírito Santo, por que eles não podem ser batizados nas águas? Amém? Você está comigo? Então, olha só, 2 coisas no batismo no Espírito Santo. Primeiro, a evidência inicial é o falar em outras línguas. Segundo, aqueles que falam em outras línguas estão engrandecendo a Deus, exaltando a Deus. Amém? Está ali no versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Amém? Glória a Deus. Eita glória. Vamos continuar. Um pouquinho para frente, no capítulo 11, versículo 15 e 16. Eu peguei umas referências bem próximas para facilitar, amém? 15 e 16 diz assim: então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém? Olha só. Versículo 17 agora, não, é o 15 e 16, amém? Olha só, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia, amém? Aí versículo 17, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom, amém? Vamos avançar, para nós ganharmos tempo, aleluia. Agora, queridos, tem várias referências, se você tiver uma caneta você pode anotar até, mas Atos capítulo 8, versículo 14, você vai voltar um pouquinho, eu quero dar bastante base, é importante que você preste bastante atenção, amém? Para que não fique dúvidas com relação a isso, irmãos, é algo poderoso, é uma ferramenta, é uma porta escancarada, queridos, para o Espírito se mover através de você. Capítulo 8, verso 14. Aqueles que creem em mim, conforme diz as Escrituras, conforme diz a palavra, aleluia. Amém? Versículo 14, você ouviu ali? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo.
porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Queridos, o batismo no Espírito Santo é diferente de você entregar a sua vida para Jesus e você nascer de novo, amém? Ali você foi batizado no corpo de Cristo, você passou a nascer de novo, amém? Mas o batismo no Espírito Santo é diferente, é uma experiência, uma experiência subsequente, é isso? Subsequente é a palavra? Uma experiência posterior, amém? Pode ser na mesma hora, como pode ser para frente, não tem problema. Aleluia, vamos lá então. Versículo 16, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes também, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder. Ou seja, nós sabemos que tinha um camarada aqui, né, que queria o mesmo poder, Simão, o mágico, né? Ele fazia mágicas, fazia as maracutaias dele lá, e aí quando ele viu que os apóstolos estavam impondo as mãos e as pessoas estavam recebendo o batismo no Espírito Santo, ele se maravilhou com aquilo e ele falou assim, olha, eu também quero esse dom aí, esse poder aí. Eu quero esse poder de botar as mãos e as pessoas receberem esse mover, esse batismo no Espírito Santo. Aí ofereceu dinheiro para os apóstolos para ele ter também esse poder. Mas, queridos, isso não é pago com dinheiro. Amém? Você não recebe de Deus a autoridade, a unção para impor as mãos sobre alguém e a pessoa ser batizada no Espírito Santo ou ser curada por dinheiro. Você recebe por obediência e por fé. Amém? Depois você vai ler em casa esse contexto, né, para ficar mais fácil. Depois vai ter outras referências, eu só vou citar para você Atos 9:17, Atos 19, do 1 ao 7, amém? Também vai falar sobre aqueles que são batizados no Espírito Santo, eles recebem a evidência inicial de falar em outras línguas. Agora eu quero citar frase para você aqui, para você, se você quiser anotar aí, amém? A habitação do Espírito Santo é para a frutificação. A habitação, olha só, quando o Espírito Santo passa a morar dentro de você, é para você frutificar. A habitação do Espírito Santo é para a frutificação. Agora, os dons são para o serviço. Amém? O Espírito Santo mora em você, né, em você. Isso necessariamente vai fazer com que você vai frutificar. Você precisa frutificar. Você tem Deus morando dentro. Você tem o Espírito Santo morando dentro, amém? Agora, os dons é uma capacidade celestial, divina, sobrenatural para o serviço. Ou seja, eu recebo os dons, o Espírito Santo vai agir através de mim, através dos dons, para a edificação da igreja, para o serviço. Os dons não são para outra coisa, queridos, se não for para o serviço. Né? Então, se você foi chamado, queridos, você está aqui nesse lugar, você que almeja, né, os dons, você que tem recebido dos dons, é para o serviço. Por isso que nós devemos cada vez mais desejar o mover dos dons no meio da igreja. Amém? Então, a habitação do Espírito Santo é para a frutificação, ou também para a santificação. E os dons são para o serviço. Outra coisa, né, eu quero fazer uma pergunta agora, eu quero falar um pouquinho mais, vamos citar algumas referências do porquê falar em línguas, para deixar bem claro para você sair daqui bem afinadinho aí, tá bom? Você que tem dúvidas sobre falar em outras línguas, você precisa prestar bem atenção nas referências da palavra, amém? Porque a autoridade é a palavra. A Bíblia diz, aqueles que creem em mim, conforme diz a palavra. Nós precisamos crer no que está escrito aqui. Olha só, por que nós falamos em línguas? Por que nós falamos? Para quê e por quê, né? Mas nesse momento é por que falamos em línguas? Porque Jesus falou. Porque Jesus disse que estes seriam sinais que acompanhariam os que creem. Por que eu falo em línguas? Por que nós falamos em línguas? Porque Jesus falou que esse seria um dos sinais que acompanhariam os que creem. Abra comigo lá em Marcos, capítulo 16, verso 17. Vamos começar por aí, né?
Por que eu tenho que falar em línguas, pastor? Por que eu tenho que falar em línguas? Bom, Jesus falou que esse seria um dos sinais que acompanhariam os que creem. Mas não os que creem de qualquer jeito, os que creem conforme diz as Escrituras, os que creem na palavra de Deus. Eita glória! Eu falei Marcos, capítulo, você está ligado aí? Está aqui ou foi para casa já? Aleluia! Marcos 16, 17, é isso? É o 17, tá? Mas eu vou ler desde o 15. Amém? Marcos 16, verso 15 diz, e disse-lhes, quem está falando aqui? Jesus. Diga assim, Jesus está dizendo. Isso, é bom ficar bem firme. É Jesus que está falando, amém? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Agora o versículo 17, né? Estes sinais hão de acompanhar os que creem em mim. Amém? Tem quantos creem aqui? Você crê? Estes sinais acompanharão, ou hão de acompanhar, aqueles que creem. Em meu nome, olha só, expelirão demônios. E o próximo, o que fala aí? Pois é. Olha só, e esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Amém? Jesus disse que se você crê, queridos, amém? Então por isso que eu digo, é fé, amém? É fé, você precisa, porque a fonte já está em você, a fonte é o Espírito Santo, já está aí em você, habitando em você. Agora é preciso fé para você fazer com que essa fonte se torne salte, né? Salte, jorre, amém? Saia de dentro de você, em nome de Jesus, glória a Deus, amém? Outra coisa, né? Nós já falamos também que o falar em línguas, eu falo em outras línguas, porque também é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, ou seja, do revestimento de poder. Amém? Revestimento, queridos, olha só. Revestimento é você estar mais vestido. Amém? Por exemplo, você está vestido aqui. Quando você ser revestido, é você estar mais vestido ainda. Você está mais abrigado, mais revestido. Amém? Isso é o revestido, para deixar bem. Agora, quando falamos em línguas, o que acontece? O que acontece quando nós falamos em línguas? Eu não sei, sabe, pastor, porque quando eu começo a falar em línguas, quando isso vem na minha mente, parece que é coisa do diabo, às vezes. Será que não é? Será que é línguas estranhas? Será que é o batismo no Espírito Santo? Será que é o diabo? Será que é línguas? Não, queridos, fica tranquilo. O diabo é a última pessoa que quer que você fale em línguas. Porque ele não entende. É a única expressão vocal que ele não entende. Veja bem, queridos, nós sabemos que através da nossa fala existe um poder criativo, né? Nós podemos até ter fé, crer no nosso coração, mas a Bíblia diz que o espírito da fé, ele fala. Crie, por isso, falei. Mas sabe, queridos, o diabo, ele entende todas as línguas naturais humanas. Ou você acha que o diabo não entende alemão, japonês, francês? Ele entende todas. Então, seja em qual língua dessa natureza, ainda que existe, nós falamos isso na quinta-feira passada, né? Você pode receber uma capacitação do Espírito sobrenatural para falar numa língua, numa outra língua, amém, queridos? Com um objetivo específico de pregar, de falar, testemunhar sobre as grandezas de Deus, amém? Pode acontecer. Mas vamos se referir ao seguinte, qualquer língua o diabo entende, mas as línguas estranhas ele não entende. É só Deus que entende. E nós também não entendemos, a menos que o Espírito Santo nos dê a interpretação das línguas. Amém? Dessa língua que nós estamos recebendo. Está claro? Então, o que acontece quando nós falamos em línguas? Repita assim comigo, falamos mistérios com Deus. Falamos segredos com Deus. Sabe, querido, Satanás muitas vezes ele vai querer barrar a tua oração. Ele vai querer barrar aquilo que você fala. Ele vai querer barrar, por exemplo, você pode assim estar declarando uma palavra de fé, ele vai tentar circular, rondar para tentar jogar empecilhos, circunstância, para fazer você negar aquilo que você falou.
para fazer você negar, você realmente cancelar aquilo que você declarou em fé. Através do quê? Da murmuração, através da palavra negativa. Amém? Mas quando você fala em outras línguas, ele não sabe. Você está falando segredos com Deus. Agora, para nós embasar isso, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 14, verso 2, né? Eu vou ler o capítulo 1 também, o versículo 1 também, amém? 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 em diante ali, ok? Diz, segui o amor, olha só, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, procurai com zelo. Queridos, os dons espirituais não é para te autopromover, é para que você possa servir melhor, amém? Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 2 agora. Pois quem fala em outra língua não fala a homens. Repita assim comigo, não fala a homens. Eu só não vou falar a homens se eu estiver falando uma língua que não seja humana. Porque qualquer língua que eu fale, humana, eu estou falando a homens. Eu falo porque é natural, amém? Tipo assim, a pessoa entende. Mas a Bíblia diz que quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém, repita comigo assim, ninguém entende. Olha só, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, fala segredos. Amém, queridos? Você está anotando aí, né? Então, fala quem? Fala a Deus diretamente, fala mistérios com Deus, fala segredos com Deus. Isso é importante você gravar aí. Então, é importante, né? Por que falamos, né? Quando falamos em língua, o que acontece? Falamos a Deus. Segunda coisa, olha só, engrandecemos a Deus. Essa eu vou pular porque nós já lemos, amém? Cada vez que vinha o batismo no Espírito Santo, o que as pessoas falavam em outras línguas, acompanhado, queridos, acompanhado. A Bíblia já cita lá em seguida, falavam em outras línguas e engrandeciam a Deus. Aí lá em Atos 2, a Bíblia diz que eles estavam falando em outras línguas, e os que estavam ouvindo, eles engrandeceram a Deus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que acontece quando nós falamos em línguas, edificamos a nós mesmos. Amém? Abra comigo lá agora. Não precisa abrir, né? Já está aí. Capítulo 14 de 1 Coríntios, né? Versículo 4. Diz assim, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Amém? Quantos aqui querem se edificar aí? É isso aí. Fala em outras línguas. Fala em outras línguas. Fala em outras línguas. Amém, queridos? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Por exemplo, eu estou aqui ministrando, amém? Trazendo uma palavra de ensino, uma palavra, né? Nesse momento aqui eu não estou falando em outras línguas, porque é preciso que você entenda aquilo que eu estou falando. Mas eu posso, num momento específico, eu posso estar orando em línguas, no meu momento de oração. Amém? Então eu estou orando em línguas, mas nesse momento de transmissão da palavra, eu estou profetizando, eu estou ensinando, eu estou exortando, amém? Glória a Deus, então edifica a nós mesmos. E lá em Judas, eu não vou para lá, agora eu vou pular, né, mas você pode anotar, em Judas capítulo 1, verso 20, também vai falar sobre isso, né, nós edificamos a nós mesmos quando nós oramos em outras línguas. Outra coisa, é um mandamento. E agora? É um mandamento. Mas que mandamento? Eu não vi lá nos 10 mandamentos. Sabe, queridos, dos dons espirituais, das manifestações, do batismo, de todas essas manifestações do Espírito, sabe qual que não tinha lá na antiga aliança? O falar em outras línguas. Mas já era prometido. Nós vamos chegar lá. Vamos lá. Já era prometido. Amém? Glória a Deus. É mandamento, eu falei mandamento, né?
é um ensino, é uma orientação. Abra comigo em Efésios capítulo 6, verso 12. 6:18, melhor. Efésios, é um pouquinho para frente, irmãos. Capítulo 6, verso 18. É importante você ler. Se você tem dúvidas, então, mais ainda, né? Aleluia. Então, mas e será que é de Deus? Do diabo que não é, queridos. Amém? Porque o diabo não vai querer que você fale com Deus, segredos com Deus, sem que ele entenda. Ele vai querer interferir. Ele fica doidinho, quando você começa a orar em outras línguas. Amém? Eu falei Efésios 6:18. Você abriu lá? Eita glória! 6:18. Diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Repita assim comigo, orando no Espírito. Como é que eu posso orar no Espírito? Eu oro no Espírito, queridos. Eu oro em outras línguas. Repita assim comigo, orando em outras línguas. Orando, ele diz assim, com toda a oração e súplica, orando, diz assim, com toda a oração e súplica. Ele já está falando oração. Ele já está falando súplica. Amém? E aí ele pega e agora ele diferencia e fala, orando no Espírito também. Orando no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, a Bíblia diz que nós devemos orar no Espírito. Aleluia. Quando nós oramos em línguas, o que acontece? Deixamos o nosso Espírito orar a Deus. 1 Coríntios 14:14. Agora você vai voltar lá para 1 Coríntios. Eita glória. 1 Coríntios 14:14. Primeira Coríntios 14:14. Você já chegou lá? Diz assim, irmãos: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Está escrito isso aí? Precisa de explicação isso não? Olha só, um pouquinho antes eu falei que é mandamento, nós devemos orar no Espírito, amém? E agora eu estou lendo aqui o seguinte, nós estamos lendo, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Agora, vírgula, mas a minha mente fica infrutífera. Está vendo? A minha mente fica infrutífera, ou seja, quando eu estou orando em outras línguas, queridos, a minha mente não sabe aquilo, é segredos com Deus, é o meu espírito orando diretamente a Deus, mistério com Deus. Eu posso receber sim a interpretação pelo próprio Espírito, mas normalmente, para via de regra, é isso que acontece, a mente fica infrutífera. Ou seja, eu não sei o que eu estou orando, mas o meu Espírito sabe o que é melhor para mim. Amém? Ele sabe o que é melhor para mim. Então, se eu oro em outra língua, o meu Espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. É isso que está escrito aí? Agora, olha só, vamos continuar aqui, que é bacana. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em Espírito, como dirá o indouto amém? Aí agora está falando falar em público. Amém? Falar em público. Eu vou ficar falando aqui só em outras línguas? Não, eu vou falar em palavras que você entenda. Depois da tua ação de graças, como que pode, né? Visto que não entende o que dizes. Versículo 17. Porque tu de fato, olha só irmãos, porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Então quando eu estou orando em outras línguas, eu estou dando bem graças a Deus. Ou seja, eu estou orando muito bem, e estou sendo muito, eu estou sendo muito grato a Deus, amém? É isso que está escrito aqui. Está comigo? Está escrito isso aí? Aleluia. Olha só, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem graças, você ora bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque, olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui, queridos. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Eita glória. Eu não sei, queridos, mas se tem um camarada da Bíblia
que eu assim, busco, sabe? Eu busco me referenciar, além de Jesus, né? Queridos, claro, com certeza, é esse camarada apóstolo Paulo. E se ele pôde fluir, e se ele pôde ser usado tanto nas mãos de Deus, queridos, da forma que foi, e ele fala assim, olha, dou graças a Deus, eu agradeço a Deus, ele diz, porque eu falo mais em línguas do que qualquer um entre vós, hein? E ele recebeu tantas revelações, queridos, tantas revelações que nos ensina até hoje, amém? Ele escreveu, só ele escreveu 1/3 do Novo Testamento, sozinho, né? Então, ele dá um exemplo aí, né? Versículo, aí depois ele vai falar, contudo, prefiro falar na igreja, ou seja, o apóstolo Paulo, ele era mestre, ele era aquele que estava ensinando, amém? Então, ele, assim, ó, contudo, prefiro falar na igreja, ou seja, para a igreja, 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Claro, na propagação, né, eu preciso que você entenda aquilo que eu estou falando. Imagina eu assumir aqui a tribuna e ficar só falando em línguas aqui, línguas e tá. Daqui a pouco fala amém, e você não entendeu nada, não é verdade? É isso que ele está falando aqui. Mas ele diz que ele ora mais em línguas do que qualquer um de nós. Amém? Está comigo? Glória a Deus. Se anime aí, crente. Dá-nos refrigério. Orar em outras línguas também dá-nos o refrigério. Quero que você abra lá em Isaías, capítulo 28, verso 11 e 12. Agora nós vamos lá para Isaías. Depois nós vamos voltar para Coríntios aqui também, tá bom? Para 1 Coríntios 14. Então fica com o dedo aí se você quiser. Isaías capítulo 28, verso 11. Sabe, queridos, o verdadeiro avivamento vem pela palavra. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento, queridos, é uma ferramenta poderosa. Então, sabe, queridos, e nós precisamos nos expor ao conhecimento da palavra. 28, verso 11, amém? Diz assim, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram vir. Amém? O profeta Isaías está falando aqui, está profetizando, ó. Mas falará o Senhor por lábios gaguejantes e tal, né? Esse é o refrigério, amém? Também. Amém. Vamos avançar agora, você ficou com o dedo lá em 1 Coríntios 14? No versículo 22 nós vamos ver que ele é um sinal para os incrédulos. Falar em outras línguas é um sinal para os incrédulos. Também, né? É um sinal para também que nos acompanha, né? É o sinal que nos acompanha, que é visto e percebido pelos incrédulos. Versículo 22, você foi ali, 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Amém? Então, a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem, mas esses sinais nos seguirão para quê? Para qual objetivo? Para o serviço, amém? Para os incrédulos. Amém? Glória a Deus. Nós cantamos e damos graças também em espírito. Agora no 14 você vai ver o 15 e 16. Verso 15 e 16. Depois eu quero dar para você, é importante você ler em casa. 1 Coríntios capítulo 12, o capítulo 13 que vai falar sobre o amor, amém? E o 14 vai falar também sobre os dons espirituais também, amém? Capítulo 14, verso 15 e 16, então. Você foi comigo? Esse aqui eu já li, né? Acabei de ler. Amém? Então tá bom. Efésios 5, 18. Corra para lá. Efésios 5, 18. Aleluia. Efésios 5, 18, nós já estamos indo para o final, amém?
Glória a Deus, né? Efésios 5:18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho. Olha só. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, vírgula, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Como eu posso me encher do Espírito? Tem gente que pensa assim, não, eu já tenho o Espírito Santo habitando em mim, pronto, está tudo resolvido, não preciso de mais nada. Por que a Bíblia diz para se encher do Espírito se ele já habita dentro de você? É porque tem formas de você mergulhar, estar em um outro nível. Amém? Agora continua o versículo, não para por ali, né? Tem gente que diz que para. Como eu posso me encher do Espírito? No versículo 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Amém? Com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós nos enchemos do Espírito Santo também. Quando nós falamos em outras línguas, nós edificamos a nós mesmos e nos enchemos do Espírito Santo, nos fortalecemos. Amém? Glória a Deus. Nós oramos de acordo com a vontade de Deus também, né? Romanos capítulo 8, verso 26. Corre para lá. Romanos 8, 26. Você vai voltar um pouquinho agora, né? Romanos 8, 26. Lembrando também que você vai poder também escutar esta ministração, né? Essa palavra na sua casa também, através do canal da nossa igreja, né? Aproveitando aqui, fazendo uma propaganda, né? No YouTube, Verbo da Vida, Frederico Westphalen, né? Ou Verbo FW. Glória a Deus, amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 26, diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora, volta lá para 1 Coríntios capítulo 14, né? Não, aqui eu já falei, né? Eu citei que o apóstolo Paulo fala que ele falava em outras línguas mais do que qualquer um. Amém, queridos? Eu gostaria de chamar aqui o Ministério de Música. Aleluia. Eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé.